comunhão, que todos nós levemos nossos pensamentos a Deus, vamos serenando os pensamentos, vamos serenando os nossos sentimentos, agradecidos a Deus, com muita gratidão ao Senhor, pelas bênçãos que Ele nos concede cada dia. Que a Tua paz, Jesus, seja com todos nós, ilumine os nossos corações, abençoe todos nós, aqui os trabalhadores que estamos aqui presentes aqui no centro, os que estão à distância, todos que estão participando aqui na casa hoje, os lares de cada um, seja abençoado, pedimos que Jesus possa permitir que os mentores amigos possam fazer uma visita a cada lar. Todos os nossos lares serão visitados pelos bons espíritos assistidos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E todos aqueles também que sintonizarem com os espíritos, com alguém sofredor, que esse sofredor receba assistência também. Que Jesus ilumine os corações, abençoe todo o nosso município de Palmas, todo o estado e o nosso planeta inteiro seja abençoado. Que os bons espíritos iluminem toda a Terra, principalmente aquelas pessoas que mais sofrem, onde estão acontecendo guerras, onde estão acontecendo as discórdias, pessoas que estão sem lares, pessoas que estão morrendo pelas guerras, sejam todos abençoados, Senhor. Que os bons espíritos possam dar assistência a cada um que está em dificuldade. Permita, Senhor, que todos os nossos irmãos, por mais que estão sofrendo, possam receber assistência, sejam eles encarnados, sejam desencarnados. E que a paz do Cristo seja com todos nós e nos ilumine sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então, hoje, nós temos a participação do nosso companheiro João Marcelino, que vai fazer o uso aqui da palavra, que vai usar a palavra aqui e vai nos levar à reflexão do tema sobre Jesus, Cordeiro de Deus, que tira no pecado do mundo, porque é por meio dele, do seu evangelho, por meio dessa luz imensa que ele trouxe para nós, é que o pecado, ou seja, os erros do planeta, vão se disseminando. Que nosso irmão seja protegido pelos bons espíritos a nos conduzir nesse momento de reflexão. Muita paz, muita luz. Com a palavra, meu irmão. Muito boa noite novamente. Muita gratidão pela gentileza do convite, essa misericórdia. E vamos juntos, né, lendo o Evangelho de Nosso Senhor, com muita alegria, com muita gratidão e com muita esperança. Como o professor, amigo já disse, né, vamos falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o tempo de Moisés conduzindo o povo pelo deserto, né, ali durante o Levítico, o Êxodo, já tinha o costume de usar o cordeiro para tirar os pecados, né? Sacrificar o cordeiro para tirar os pecados. Então, até nasce o seguinte, né, que a pessoa pegava, né, o sacerdote pegava o cordeiro, tirava fora da cidade e fazia ali todo o ritual, né, tudo com muito respeito, com muita fé, com muita esperança, diga-se, né, e o cordeiro levava consigo o pecado das pessoas. Todo mundo acreditava naquilo e era feliz daquele jeito, né, porque Moisés recebeu isso de alguém, não foi ideia dele. Então, criou-se esse costume tal. Mas, de repente, assim, uns 1000 anos depois, não se sabe ao certo, aparece o Batista batizando lá no Rio Jordão. O pessoal viu aquele homem batizando e perguntou: você é o Messias? Não, não sou.
Você é profeta? Também não sou. Mas como é que você batiza? Você não é profeta, não é o Messias? Não, o meu batismo é apenas com água. Eu batizo com água, mas está vindo alguém após mim que vai batizar com o Espírito Santo. Aí esse que vamos ficar interessado, né? Inclusive ele acrescentou, esse que está vindo aí, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele, nem chegar aos pés dele, eu não sou digno. Essa pessoa que está chegando. Então me conta, nós queremos batizar. Aí ele usou exatamente os ensinos, as leis de Moisés, para mostrar o que devemos fazer para receber esse batismo dessa pessoa tão importante que pode tirar o nosso pecado. E ele recomendou, olha, a primeira coisa, se a pessoa estiver com fome, você reparte a sua comida com ele. Se ele estiver com sede, dá água para ele. Se ele estiver com frio, você tem 2 camisas, dá uma camisa para ele. Enfim, tudo aquilo que o Senhor reduziu num único mandamento. Amar o próximo como a si mesmo, tal, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Isso que ele estava repetindo. Mas e o pessoal interessado, nós queremos batizar, então faça isso, para receber o batismo do Espírito Santo. E nisso ele vê Jesus chegando, naquela confusão. Quando ele viu Jesus, foi que ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele falou assim, parou tudo, né? E Jesus chegou para ele, para batizar, e falou, mas Senhor, eu que tenho que ser batizado, o Senhor vem a mim? Falou, faça por enquanto o que tem que ser feito. Você está aqui para batizar todos? Batiza o Cordeiro de Deus, também quer ser batizado. Batizou e tal. Mas com essa conversa, algum dos amigos do batismo, quando Jesus saiu do rio, já começou a acompanhá-lo. E ali começou a sua romaria, digamos assim, né? A jornada de Jesus começou ali. Mas e esse Cordeiro de Deus? Da onde que surgiu esse Cordeiro de Deus? A primeira, se você ver na história cristã, a primeira pessoa que falou em Cordeiro foi o Abraão. Mas Jesus deixou um aviso e falou, olha gente, antes que Abraão existisse, muito antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, Abraão está lá no começo do mundo, ele veio antes de Abraão. Antes, quando? A nossa imaginação não consegue atingir. Desde sempre. Que o próprio Cristo ensinou isso, olha, o tempo não me pertence, o tempo pertence ao Pai. Então, o Cordeiro de Deus está aqui desde, a gente não consegue imaginar, desde sempre, né? E Abraão, como é que começou esse Abraão? Também foi um Cordeiro de Deus. Ele estava lá tudo bem na terra dele e tal, chegaram para ele e falou, levanta-te, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai peregrinar na terra que eu vou te mandar. Quer dizer, é o Pai mandando o Cordeiro atrás do pecado. Ele saiu para isso, né? Ele saiu, obedeceu, lógico, né? E nessa jornada ele encontrou a Sara, casou com ela e tal, muito feliz, mas não conseguiam engravidar, não conseguia ter filho. Ele estava angustiado com aquilo, né? Então, com essa passagem, Paulo até aproveita para dar uma lição, uma recomendação. Na carta de Paulo aos Hebreus, ele fala para a gente nunca esquecer da hospitalidade, porque praticando mesmo a hospitalidade, mesmo sem saber, algumas pessoas hospedaram anjos. Algumas pessoas, que Paulo está dizendo, é exatamente Abraão. Ele está na porta da barraca lá triste, a Sara fazendo comida, fazendo pão, né? Aí vai passando uns rapazes. Quando ele viu jovens, se achasse graça em mim, chegue na barraca de seu servo. Eu tenho água para os pés e a Sara está fazendo pão. Eles imediatamente aceitaram o convite.
aceitaram de muito boa vontade e tal. E conversando, né, comeram do pão, tomaram vinho, a água para os pés era fundamental, que eles viam caminhando naquela areia, debaixo do sol quente. Tem coisa mais gostosa que uma água fria nos pés, né? Aí alguém falou, olha, daqui 1 ano, você vai passar aqui, você vai ter com um filho. Aí o Evangelho até fala que a Sara riu e tal, eles deram uma liçãozinha nela. Bom, mas resumindo, encurtando a história, 1 ano depois o Isaac nasceu. Foi aquela felicidade total, né? Mas aí Deus chega pro pai do Isaac, fala, eu quero o seu filho. Você me dá o seu filho. Falei, sim, senhor. Pegou o menino, né, o Isaac, moleque, e saiu. Aí juntou as coisas e tal. E no caminho, o menino, né, o Isaac, falou, papai, eu estou vendo aqui, eu tenho o cutelo, tem a lenha, tem todos os apetrechos para fazer o sacrifício do cordeiro. Mas onde é que está o cordeiro? Ele respondeu com uma palavra que a gente nunca pode esquecer. Nunca. Deus proverá. Deus proverá para si um cordeiro. Tá bom. Ele chegou, cumpriu todo o ritual, aí teve que ir a passagem. Não toca no menino. Inclusive a Escritura traz que foi a única vez que Deus jurou, foi diante desse amor do Abraão, né? Sacrificar o único filho. Falou, eu juro por mim mesmo. Porque ele não tinha, porque o Paulo fala, ele não tinha para quem? Deus ia jurar por quem? Não, por mim, eu juro por mim. Que a descendência de Isaac não terá fim. Vai cobrir toda a terra. Mais do que as estrelas do céu, mais que a areia, enfim, vai encher a terra. E foi o que aconteceu, né? Aí já entra o Isaac na história. Deus dá essa ordem para ele, vai peregrinar nessa terra. E ele foi. Algumas pessoas falam até que é aquele semeador que o Cristo ensina no Evangelho, né? O semeador saiu a semear, é exatamente o Isaac. Ele estava semeando o trigo, o alimento, o arroz, sei lá o que foi, o amendoim, mas estava semeando mais o sangue do cordeiro com seu amor. Tem até uma passagem que diz que ele plantava as coisas, né? Ele plantava tal, colheu até 100 por 1, mas aí os invejosos de plantão, continuamos hoje ainda com essa inveja, infelizmente, está em nós, né? Ia lá e arrancava, quer dizer, o semeador saiu a semear, mas aquela semente que caiu na terra ruim, o sol queimou. Quer dizer, a terra ruim do pensamento das pessoas. Caiu no meio de gente má. Outro, o bicho comeu. Quem é o bicho que comeu? É a nossa inveja, o nosso ciúme. Eu não tenho coragem de fazer, mas eu vejo alguém fazendo bonito, eu fico com ciúme e quero destruir. Porque para construir eu não dou conta de nada. Mas para destruir basta esfregar o pé, eu destruo 1 ano de trabalho, né? Então ele não conseguia, mas ele nunca desistiu. Até que um dia, essa semente germinou. Germinou e começou a replantar, né? Se multiplicar. Eu aprendi aqui no SEMPAC, vou ali meus irmãos evangélicos falam aqui o que eu aprendi, alguém ouve, e vou ali na igreja, enfim. Os meus colegas de trabalho, meus companheiros de escola, enfim. Essa semente vai ser jogada. Porque, na verdade, é o sangue do Cordeiro que está sendo derramado. Gente, que o sangue do Cordeiro é o amor do Cristo. É o amor de Deus que o Cristo distribui. Esse é o sangue do Cordeiro. É aquele sangue que cobre multidão de pecado, né? E depois do Isaac vem essa sequência de cordeiros. Aí foi o Jacó. Jacó
estava bem tranquilo lá e tal, aí recebeu a missão, falou, você tem que ir em tal lugar, encontrar a mulher para casar, a Raquel, porque vocês vão ter que parir as 12 tribos. Eles não sabiam disso, mas é exatamente a humanidade cristã. E ele foi, e teve aquele sonho dele, né? Lembra, ele na caminhada, ele dormiu lá no quintal, aí à noite ele sonhou, viu aquela escada, ficou a escada de Jacó. Ele sonhou, viu anjo subindo do céu, anjo descendo, aquela coisa e tal, e ele levantou de manhã, ele viu que tinha algo muito grande. Ele falou, essa terra que eu estou pisando, só pode ser a terra de Deus. Porque para ter anjo, só pode ser de Deus. E, já que essa terra me dá tudo, porque ele arrumou uma pedra para forrar, para servir de travesseiro. Ele conseguiu fazer um poço. Quer dizer, tudo que ele arrumou ali. E já que essa terra me dá tudo que eu preciso, tudo que ela me der, evidentemente, eu vou dar o dízimo. Gente, eu vou dar o dízimo, não é enfiar a mão no bolso e dar o dinheiro, é dar aquilo que eu recebi do Pai. O dízimo verdadeiro é esse. Eu ganhei de graça, eu dou de graça com alegria. Dai de graça o que de graça recebestes. É isso. É o sangue do Cordeiro que vem do céu, vem pela escada de Jacó. Né? E essa escada tem uma passagem muito interessante. Eu saio um pouquinho do assunto que eu lembrei agora, daquela moça, daquela samaritana, lembra? Jesus chegou, o tempo passou, né? Tal, o calendário deu tantas voltinhas ali e tal. Jesus chegou num poço lá, mandou os amigos seguir a viagem e foi lá no poço. Exatamente no poço de Jacó. Quando ele chega lá, quem que ele encontra? Aquela moça samaritana. Ele chegou, moça, me dá de beber. Ele falou, mas como é? Ela se deu logo uma bronca. Porque, segundo a letra, Jesus nunca perdia a paciência. Ele aceitava a crítica, a bronca, tranquilamente. Cordeiro é cordeiro, né, gente? Ele falou, mas como é que o judeu vem pedir água para mim que sou samaritano? O judeu não gosta de samaritano. Olha, ela falou que nós não gostamos de judeu. O judeu não gosta de nós. Aí o cordeiro responde, se você soubesse quem está te pedindo água, você me dava, porque quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quando falou assim, ela assustou, falou, eu quero dessa água, porque eu estou cansada de passar sede. Gente, essa sede que ela sentia, não é sede só de água, é sede de amor, é sede de vida. Você vê, ela tinha casado 8 ou 9 vezes, e ela vivia buscando água para aquele mundo de gente, sozinha, naquele sol quente, que ela não tinha vida. Eu posso beber dessa água? Então me dá dessa água. Quando ela falou, me dá da água, o que ela recebeu? Aquilo que o Batista falou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela recebeu o Cordeiro de Deus. E ela falou, quando ela falou assim, eu estou achando que o senhor é profeta. Ele disse, vai chamar seu marido? Eu falei, não tem marido. Eu falei, eu sei que você não tem marido. Você já teve 8, mas hoje você não tem nenhum, né? Aí fala, o senhor é profeta mesmo. Então me fala. Olha, tanto que ela estava carente, precisando de luz, precisando do sangue do Cordeiro. Falei, então me responde. E pode louvar o Senhor aqui no nosso centro, aqui na nossa igreja, ou tem que ser lá em Jerusalém, lá em Israel? Porque aqui o pessoal fala que, o judeu fala que Deus só está lá no centro, e o nosso aqui não está. Não tem Deus, não adianta orar aqui. Jesus, filha, o Pai é Espírito, e já passou da hora de ser louvado em Espírito e verdade. Em Espírito e verdade. Então você pode louvar o Senhor, não precisa ser na igreja, pode ser no poço tirando água, pode ser na roça capinando, pode ser na igreja rezando, pode ser em qualquer lugar. Se você tem amor no coração, mesmo que você não tenha amor, mas você tem sede de amor, sede de vida. Sede de vida, ali é a sua igreja. Jesus, quando ensina a fazer o Pai Nosso, fala, entra no seu quarto e fecha a porta e ora para o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome.
faça isso. Mas esse trancar a porta é aqui, é abrir a porta para o Cordeiro entrar, para derramar o sangue de Deus, esse amor de Deus. Então, você pode orar aqui. Ora, sim, Senhor. E o que aconteceu? A semente que Isaac plantou germinou 100 por uma também, que quando ela chegou, ela falou, chamou o povo, vem, porque eu encontrei o homem que os judeus estão esperando. Eu encontrei o Messias que eles esperam. Que eles já duvidaram, essa mulher é maluca, isso aqui, sabe de Natal, né? Foi. Aí, quando eles viram, o que eles disseram? Agora nós já, não é porque você falou que a gente acredita. Que a gente acredita. Porque nós vimos, realmente, esse é o Messias. Esse é o Messias. Mas voltamos então ao Cordeiro de Deus, né? Saí do poço de Jacó, ele prometeu pagar a dívida e tal, né? Aí vem outro dessa mesma família, né? Outro cordeiro. Foi isso. Porque às vezes, igual Abraão, sai da sua parentela e vai procurar. Uns ele mandava sair, uns ele chamava vir e tal. Eles mandaram o José. Lembra que o Jacó foi lá, encontrou Raquel, trouxe, rumaram os 12 filhos, que somos nós, as 12 tribos de Israel, somos nós, a nação cristã, né? A humanidade toda. Ele foi vendido. Foi vendido pelos irmãos. Olha que coisa, né? Porque cada um tem a sua passagem, ele precisava passar por aquilo? Provavelmente sim, a gente não sabe. Eu sei que ele foi vendido, inventaram uma mentira errada lá, arrumou um sangue do passarinho, falou, ele morreu lá, o passarinho comeu, não sei o que. Foi. Mas por que Deus estava fazendo isso? Porque aquele lá era o anjo de guarda, que foi preparar a semente para receber exatamente a família dele quando estivesse passando fome. É o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo, tirando a fome da família de Jacó. Porque foi isso que aconteceu. Ele foi, com muito inteligente, iluminado por Jesus, lógico, né? E chegou lá, ganhou amizade do rei, de todo mundo, pessoa muito boa, uma pessoa do bem, um iluminado. O que aconteceu? Ele cresceu tanto que comprou toda a terra, tudo que tinha em volta, ele comprou para o rei. E não comprou para ele, não comprou nada. Por quê? Ele não precisava daquilo, ele não sabia, mas ele não precisava daquilo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Vamos voltar um pouquinho, quando, né? Porque daí vem o Moisés. Não, vamos voltar, não, vamos seguir. Veio Moisés, tal, conseguiu, também foi chamado por Deus, né? Lembra? Você apareceu para ele lá na sarça pegando fogo, tal, recebeu, obedeceu tudo direitinho, conseguiu tirar com o Cordeiro ajudando, conseguiu tirar o povo, tal, né? Mas descansei, desculpa. Ele saiu com o povo e quando passou do mar, porque o Senhor, conhecendo a nossa pressa, a gente quer tudo para agora, para ontem, né? Não tem tempo de esperar nada. Tinha uma estrada reta, Deus mandou passar a estrada mais longa que tinha. Para quê? Para amaciar, para acostumar. Porque senão na primeira oportunidade eu ia voltar. O comodismo. Eu era escravo lá, eu virei escravo, né? Porque os judeus, pensando bem, se você a escritura, foi o judeu que chegou para o rei, que não vai aguentar mais trabalhar, falou, olha, compra-nos a nós, se dá um pão para nós, a gente trabalha para você de graça. Quer dizer, eles não foram escravizados, eles se ofereceram para escravo do Egito, né? Então, na primeira dificuldade, eles brigaram com Moisés ainda. Olha, lá pelo menos a gente tinha carne para comer à vontade, aqui nós estamos passando fome. Tem gente mal agradecida, né? Recebeu tudo, viu o mar abrir, passar, viu o pessoal, mas eu acredito enquanto está sendo bom para mim, enquanto está me ajudando. Veio a dificuldade, eu já mudei de time. Né? E outras pessoas que a gente usa, eu até selecionei algumas aqui,
que serviu de exemplo para nós, de ensinamento. Aquela mulher adúltera. Lembra? Vamos para aquela passagem da mulher adulta. Alguém chegou para Jesus e falou: ó, essa mulher foi pega em flagrante adultério e tal, e Moisés mandou apedrejar e tal. As tais têm que ser apedrejadas. É mentira. Moisés não mandou apedrejar ninguém. Porque se ler lá na Escritura, está falando: se for pegar adultério, ambos morrerão. Ambos morrerão. Mas a mulher é sempre a primeira da filha, né? Então mata as mulheres e a gente vai salvando, vai levando a cara. Mas eles não resistiram. Eles não resistiram à luz do Cordeiro. Por quê? Porque é a sina da mariposa, né? Ela não suporta a luz. Ela acha a luz bonita, mas se queima na luz. Isso que aconteceu com aqueles acusadores. Porque quando eles esperavam que Jesus ia tomar uma atitude, não, ele transferiu o problema, porque o problema é meu, eu tenho que resolver o meu problema. Deus não tira o pecado de ninguém, Ele mostra o caminho para você tirar. Jesus também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu sou o caminho. Aprende o caminho e você terá, né? Você vai encontrar. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, quando Jesus fez aquela proposta, gente, tudo bem. Ela tem que ser apedrejada, que seja. Mas quem vai atirar a primeira pedra? Então faz o seguinte: aquele que não tiver pecado nenhum é o primeiro a tirar a pedra. Mas se alguém falasse para mim, eu vou ter mão para levantar um dedo, com a penca de pecado que eu tenho, como é que eu vou fazer? Não tem jeito. Eu tenho que pedir para ir ali, pedir para ir na licença, igual na escolinha lá da roça que eles davam. Vou na licença, professora, pegava a pedra da licença, aquela coisa. Eu peço para ele ir e não volto nunca mais. Porque eu não tenho coragem de olhar para mim. Porque o sangue do Cordeiro tem força. É difícil. Se eu estou com a consciência suja, eu não consigo. Eu não dou conta. Tanto que não sobrou nenhum para contar a história. Sumiu, desapareceram os acusadores. Porque o sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo. Mas para quem suporta. Para quem suporta. Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sou um pecador. Mas tem piedade, me perdoa. Porque isso é difícil. Isso é muito difícil. Tive até conversando com um amigo meu, falou o seguinte: teve uma vez que a gente preocupava muito do que as pessoas estavam pensando de mim. Mas vai chegando um momento que a gente, na minha terra, já fica desconfiado. Eu já estou muito preocupado com o que eu estou achando de mim. Se alguém fizer essa pergunta para mim, eu vou fazer o quê? O que eu faço? Eu sei que não sobrou nenhum. Aí Jesus pega. A mulher era santa? É claro que não era santa. Não, mãe. Mas porque ela pecou, tem de jogar pedra nela? Eu sou pior do que ela. Ela pecou sozinha. Esse é um crime que não se faz só se faz a dois. O adultério só se faz a dois. Então, a pedra é um e solta o outro. Que justiça é essa? Jesus fica lá escrevendo, né? Tem gente que fala de Jesus escrevendo bando de ladrões, sem vergonha, mentirosos, corruptos, tal. Essas elogios assim. É claro que não é isso, né? É evidente, mas a gente inventa. Aí Jesus levanta: vai, mulher, cadê seus acusadores, aqueles que te acusaram? Falei: não, Senhor, ninguém me acusou. Ah, muito bem. Eu falei: então você pode ir embora, que eu também não vou te acusar de nada, eu não te acuso. Mas vai e não peques mais. Olha, ele perdoou a pecadora, mas abriu o olho. Se você pecar de novo, vai ser pior. Isso nós sabemos. Hoje, na nossa prática, a nossa doutrina ensina. Eu posso pecar quantas vezes quiser, mas ninguém vai pagar para mim. Por isso tem uma reencarnação, mais outra, mais até quando? Até eu conseguir pagar. Não tem jeito. Vai chegar um momento que eu vou nascer sem mão, sem pé, porque ninguém vai. Porque chega um momento que eu reconheço o meu pecado, porque eu não quero que ninguém pague por mim. Eu vou lá pedir: gente, deixa eu voltar lá, eu quero passar por isso e tal, deixa eu consigo passar, para pagar um pouco da minha dívida. Porque eu não vou conseguir andar com isso. Como é que eu vou encontrar o Cordeiro com essa carga nas minhas costas? Eu tenho que tirar isso de mim, ué. Eu sei, o Cordeiro está aqui para tirar o meu pecado. Ele está aqui. Ele está aqui.
Por isso que não o Cristo falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não existe a morte. Mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, essa adulta aconteceu isso. Aquela moça que sofreu aquela hemorragia também foi uma lição maravilhosa, né? Você pensou uma pessoa com 12 anos com hemorragia, naquela vez que não tem recurso, ainda tem recurso, tal, né? Auxilia, ameniza a coisa. Naquele tempo, é uma vida terrível. Como é que aguentava? Mas ninguém falou. Quem falou para ela que se ela tocasse nele, ou menos na veste dele, ela ia sarar? Aonde ela aprendeu isso? Ela abriu o coração, buscando com fé, e o cordeiro já jogou o sangue sobre ela. O sangue do cordeiro já foi envolvido por ele. Porque quando Jesus falou, alguém me tocou, todo mundo duvidou, os amigos. Mas como é que alguém te tocou? Você não é uma multidão dessa? Aquela moça com 12 anos com aquela doença ia dar conta de varar uma coisa? Não, não tocou nada. Ela tocou no coração de Jesus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela tocou foi no coração. Porque o amor, a dor, Joana de Anjos fala, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor é uma bênção. Mas eu tenho que aproveitar a dor para saber aonde eu vou encontrar o recurso. Tem um médico aí, amigo nosso, lá da Casa do Caminho, o primeiro nome dele é Moser, né? Ele fala assim, médico só dá a receita, só dá dinheiro para os laboratórios, mas porque quem cura é Deus. Quem cura é o Cordeiro, né? A gente não cura ninguém. Isso que aconteceu com aquela mulher, né? Uma coisa bonita também foi do cego Bartimeu. Que é um cara cego, pobre, de maré de si, né? Não tinha nada nessa vida. Vivia lá na sarjeta pedindo esmola. Mas até hoje, sabe, nunca reclamou, não deve ter feito mal para ninguém. Ou já pagou o que ele sofreu com a cegueira. Já dá para quitar a dívida, já deu para amortizar, né? A dívida. Então ele escutou um barulhão lá, então, o que está acontecendo aí? Falei, não, é o Jesus de Nazaré que está passando. O quê? Quando falou assim, o único tesouro que ele possuía é aquela capa. Ele jogou fora. Para quê? Eu tenho Jesus e não preciso mais nada. Eu tenho Jesus e não tenho medo de nada. Quando Davi estava na pré-escola, deixa eu vender um pouco da minha sardinha, né? Veio aquelas historinhas da escolinha lá, falando, olha, quem tem Jesus não tem medo de lobo mau, nem de bruxa, nem de lobisomem, nem de bicho-papão. Não tem medo de nada. Quem tem Jesus não tem medo de nada. Não tem, ela não teve medo. E quando ela tocou, já sarou. Ela quis contar, minha filha, vai, a tua fé te curou. Jesus nunca curou ninguém. Ele deixou isso claro. A sua fé, a minha fé. Se eu tiver fé, eu encontro a cura. Porque ele está, eis que eu estou à porta e bato. Está lá no Apocalipse 7:3 ou 3:7, não sei, 3:20, acho. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e vou cear com você. E meu Pai, vamos cear com você. Abre a porta. Abre a porta que o Cordeiro de Deus está aí. Né? De mãos estendidas para curar. Os vendilhões expulsos no templo. Eu gosto muito dessa passagem, porque separa bem as coisas. Jesus chega, depois daquela festança que ele chegou, naquela recepção, ele chegou na igreja lá e tal, o pessoal estava vendendo de tudo, comprando de tudo, roubando de tudo que podia, né? E chegou e viu aquilo, diz a lenda que foi a única vez que ele realmente perdeu a paciência, que ele chutou o cambista, bateu, derrubou mesa, pintou e tal, e xingou o povo, né? Você está transformando a casa de meu pai num covil de ladrões, isso aqui e tal. Ficou valente demais da conta. Mas o grande ensinamento ali é o seguinte, porque aqueles que estavam roubando de quem? Deles mesmos, estavam roubando o amanhã. A paz de amanhã. Porque não vai ficar impune. Gente, não existe inocente.
Mesmo eu não ter religião, não ter leitura, sabe? Quando eu faço uma coisa ruim, que eu prejudico, de alguma maneira, eu finjo que não estou sentindo, mas incomoda. É chato. Tem uma pessoa que fala, tá lá no Eclesiastes, fala assim, tem hora que você coloca a cabeça no travesseiro e não consegue conversar com o travesseiro, porque você não tem coragem. Incomoda. Então eu estou roubando do povo ali, estou roubando de mim mesmo, porque amanhã vai dar um trabalho danado. Vai dar um trabalho danado. Né? E aqueles que estão comprando, porque assim vendia, até hoje a gente vende pulseirinha abençoada, é lógico que tudo é benzido, tem seu valor, né? Vamos respeitar. Toda crença é válida e muito digna de respeito. Mas às vezes as pessoas fazem de má intenção. Só que eu compro com boa intenção. Chega para mim e fala, compra aqui essa cruzinha que é abençoada, você vai ser feliz e vai te conduzir. Eu comprei acreditando, isso aqui anotei, fiz questão de anotar. Salmo 69, versículo 6. Que não sejam envergonhados. O Pai não quer que ninguém seja envergonhado. Aqueles bonzinhos, os bons intencionados, ele comprou e vai receber. Ele vai receber, que não sejam envergonhados. O profeta Isaías também fala isso, sabe? E o profeta Jeremias fala uma coisa muito importante. Gente, olha, Jeremias 13, 19. Buscai-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o coração do Cordeiro. Quando eu compro uma coisa com fé, eu estou usando o coração do Cordeiro. O coração do Cordeiro tira o pecado do mundo. Se eu comprei uma touca que é sagrada, eu compro com fé. Com fé, não no cara que está me vendendo, mas de Jesus. Jesus abençoou. É claro que vai abençoar. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está tirando o pecado do mundo. Né? Ele está tirando o pecado do mundo. Então, enganados são eles. Olha, e essa casa de oração? Essa casa de oração, olha, Jesus falou, quando ele estava bravo lá, quebrando o pau mesmo de verdade, falou, minha casa será chamada casa de oração, né? Vocês estão deturpando uma casa que chama pelo meu nome. Gente, qual é a casa que chama pelo nome de Jesus? Essa casa aqui, ó. É o nosso coração. E às vezes, mas o coração, gente, são as nossas boas atitudes. É um sorriso que você dá para uma pessoa. É calma, irmão, tenha fé, Jesus te abençoa. Sabe, é um gesto de carinho, uma palavra de amor. Lembra que Pedro, sempre o Pedro, aquilo é o braço direito do Cristo mesmo. O amor com a multidão de pecado. Eu sou um grande pecador, eu sei que eu sou. Mas se eu mato a sede de alguém, eu dou a sede ali de esperança. Filha, aguenta mais um pouco, você vai conseguir, tenha fé, não perca a sua fé, não perca a tua fé. Isso não é de graça. A recompensa vem, e a pessoa acreditou, ele vai receber. Ele vai receber, porque ele acreditou. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu já passei do horário. Olha, eu anotei alguma coisa que é para nós guardar, que é uma recomendação. Uma é do Lázaro e o rico, né? Nós já sabemos tal. Gente, o pessoal fala que o rico da parábola somos nós, que achamos que sabemos de tudo, podemos dominar os outros, são bobos, são idiotas, não sabem nada, nós sabemos tudo. Nós somos os ricos e são pobres. Fala assim. Mas aquele reencontro, lá no mundo espiritual, do pobre lá, faminto, né? O Lázaro, ao lado de Jesus, ao lado de Abraão, que eles falam, de Jesus, né? Que aquele rico estava lá no inferno, porque é literalmente um inferno em fogo, ele está pegando fogo. Senhor, manda o Lázaro vir aqui, para pôr uma água na minha língua, eu não aguento mais esse fogo. O Lázaro não pode ir, nem você não pode ir, porque existe um abismo entre nós. Eu segui um caminho, você seguiu o outro, não tem como encontrar.
Aí vem o recado para nós, todo o nosso time. Então, Senhor, manda o Lázaro avisar, ir lá avisar para os meus irmãos, que eles não fazem a besteira que eu fiz. Ele já progrediu ali. O sangue do Cordeiro já funcionou sobre ele, ele já preocupou com o pai e com os irmãos. Manda lá dar um aviso, falou, não, filho. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Isso é para nós. Nós temos Moisés e os profetas. Nós estamos ouvindo direitinho tudo que eles nos ensinam. E outra também para nós. Lembra aquele rapaz que tinha naquela ilha lá e tal, que tinha um bando de demônios, obsessores em cima dele, ele fazia cocô na roupa, dormia no meio dos porcos. Era uma vida miserável. Jesus chegou, né? E já, o que o senhor quer com nós? O que que eles pediram a Jesus para jogar os porcos, né? Os espíritos com os porcos no lago, aquela confusão toda e tal. Mas o rapaz doente, o que aquele rapaz sentiu? Sentiu o coração do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que ele fez? Foi correndo, Senhor, eu quero ir com o senhor. Eu falei, não, você não precisa ir comigo. Volta para os teus e vai mostrar para a sua gente, porque tinha gente ali, o rapaz foi curado, mas tinha gente ali brabo por causa do porco que morreu. Não está preocupado com o rapaz, é um rapaz que se dane, que arruma mais demônio, mais o que, é problema dele. Eu quero receber meus porcos, não estou preocupado com ninguém. Entendeu? Então volta lá. Lá Abraão, meu, sai da tua parentela. Aqui ele mandou voltar. Volta para a sua parentela, lá você vai me seguir. Mostrando as maravilhas que não fui eu que fiz, que Deus fez na sua vida. Então, volta para os teus e vai mostrar para todo mundo as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Gratidão. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.